Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo você que vai fazer aqui o concurso de Santana de Parnaíba, outro concurso também de nível médio, onde nós vamos estudar sobre o manual de redação da Presidência da República. Esse conteúdo ele é sempre cobrado em concursos, geralmente para oficial administrativo, para cargos ligados ao secretariado. Mas antes de continuar essa aula, eu peço a você, por favor, se inscreva no canal, porque nós vamos postar aqui diversas videoaulas com este conteúdo. Se inscreva no canal, aperta o sininho, porque aí quando a gente postar, você vai ser avisado para você assistir a videoaula, dá o seu like, comenta, que você ajuda a gente a difundir, divulgar, propagar o nosso canal. Bora lá então, para o nosso manual de redação da Presidência da República. Veja bem, o Manual de Redação da Presidência da República, como o próprio nome diz, né, apresenta instruções em relação às redações oficiais. Aí você fala assim, mas por que, Cláudio, vou estudar o Manual de Redação da Presidência da República se eu não estou fazendo concurso para um cargo de assessoria à Presidência da República diretamente? Ora, é importante estudar o Manual de Redação da Presidência da República porque nesse manual se baseiam os outros manuais de redação dos estados e dos municípios, das câmaras legislativas municipais. Se você for lê-los, você vai ver que, em grande parte, eles são cópias e adaptações do manual de redação da Presidência da República. Por isso, convém sim estudá-lo, convém sim entendê-lo, convém sim aprender a lidar com os conceitos e os termos que estão ali, porque esses conceitos e termos eles perpassam muitos outros documentos que visam legislar sobre a redação oficial de municípios, de estados, Distrito Federal e muitas vezes, não raramente, mesmo de empresas, grandes empresas, ok? Bora lá então. Aqui no primeiro momento, nós vamos trazer um panorama sobre a comunicação oficial, né? Qual é a finalidade da língua que o manual traz para a gente? Né? A finalidade da língua é comunicar. Né? A finalidade da língua é comunicar. Comunicar é o quê? É passar uma informação, transmitir um significado. Né? Essa é a primeira finalidade da língua: comunicar, quer pela fala, quer pela escrita, para que seja comunicação são necessárias, né? Então a finalidade da língua é comunicar, seja por meio da fala, seja por meio da escrita, né? Agora, para que essa comunicação seja necessário, o que a gente precisa? A gente precisa basicamente de três elementos. Primeiramente, alguém que comunique. Segundo, algo que seja comunicado. E terceiro, alguém que receba a comunicação. Aquela pessoa que comunica, nós chamamos de emissor. É o emissor, é o que emite aquela informação ou aquele comunicado. A pessoa que recebe, nós chamamos de receptor, né? É a pessoa que escuta ou que lê ou recebe de alguma maneira aquela informação. E entre o emissor e o receptor, eu vou ter o quê? O objeto a ser comunicado, a informação, a notícia, o objeto da minha comunicação. Então, uma comunicação, ela tem que ter no mínimo estes três elementos: o emissor e o receptor e o objeto a ser comunicado. E em outras teorias da comunicação, vai trazer também que uma comunicação tem um quarto elemento, que é o meio, né? Ou é a forma da comunicação, né? Mas aqui a gente vai colocar como esses três elementos básicos, né? O emissor, o receptor e o objeto da comunicação, ou seja, aquela informação, aquele conteúdo que eu vou repassar numa relação de comunicação. Então, nesse sentido, é que a gente compreende a função da nossa língua.
né? Basicamente é transmitir uma comunicação ou transmitir uma informação, né? Por isso que a gente trabalha, quando a gente vai falar de língua portuguesa, a gente trabalha com a língua oficial e com a língua não oficial, com a língua formal e com a língua coloquial. Eu gosto de usar esses termos, eu não gosto de dizer língua culta, que fica parecendo que a outra é inculta e não é bem assim. Por isso que a gente trabalha com a linguagem formal e com a linguagem que é informal. Por quê? Veja bem, no ato de comunicar, eu preciso que todos, ou nós precisamos que todos que estejam envolvidos nessa relação de comunicação dominem os mesmos códigos. Significa o quê? Entendam os mesmos termos, compreendam a mesma estrutura frasal, né? Compreendam, entendam, saibam o significado de cada palavra no contexto daquela frase, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, arrumar, né? Em Minas, a gente pergunta assim: o que você está arrumando? Aqui em São Paulo é estranho, no contexto que nós perguntamos em Minas. Porque quando eu falo em Minas, o que você está arrumando, eu estou querendo dizer, o que você está fazendo? O que você está fazendo agora? Aqui em São Paulo, vocês vão imaginar que eu estou perguntando se você está ajeitando alguma bagunça, né? Veja, para que essa comunicação efetiva, para que essa comunicação se efetive, se torne efetiva, se faça com eficácia, eu preciso que tanto o emissor quanto o receptor, eles dominem o significado da palavra arrumar, no caso do verbo arrumar, né? Eu preciso que você saiba, ainda que você não seja mineiro, que eu, como mineiro, estou usando o verbo arrumar no sentido do que você de fazer, né? No sentido de fazer. Então veja bem, é por isso que quando a gente vai fazer qualquer tipo de redação ou comunicado, mesmo verbal, oficialmente, a gente precisa de usar a norma padrão da língua. Por quê? Porque a gente vai subentender que todo mundo domina ou entende minimamente os termos, os conteúdos, a estrutura frasal do que a gente chama de norma padrão. Não significa dizer que a norma que seja a corriqueira, né, essa norma que a gente chama de casual, não quer dizer que ela seja errada. Quer dizer que a linguagem, né, que a gente chama também de coloquial, ela é usada no cotidiano para aquele grupo de pessoas mais cercano, mais perto de mim. E que a língua padrão, ela é usada para este público ampliado, esse público que eu não conheço, com o qual eu não tenho relação. Por isso que a gente usa a língua formal ao invés da língua coloquial na escrita de documentos oficiais, para resguardar, né, um princípio básico da linguagem, que é a comunicação, que é a efetividade da comunicação. Ok? Vamos lá para mais algumas reflexões. No caso da redação oficial, vamos ter. Então, nós temos quem comunica, o que se comunica e o destinatário. No caso da redação oficial, quem comunica é sempre um serviço público. Veja bem, no caso da redação oficial, quem comunica é sempre um serviço público. Este, aquele, aquela, ministério, secretaria, departamento, divisão, serviço, seção, né? É sempre, sempre, sempre um serviço público. Aí, se for o prefeito, se for o presidente, ele não está fazendo um comunicado em nome dele mesmo. Ele está fazendo um comunicado em nome da instituição, né, da presidência que ele representa, ou da prefeitura que ele representa. Ele é o vogal, né? O presidente é o vogal do país
como o prefeito é o vogal da prefeitura, como o governador é o vogal, ou seja, é a voz, né, da instituição que ele representa. Aí nós vamos ter o segundo elemento, o que se comunica, que é sempre algum assunto relativo à atribuição daquele órgão que está comunicando, né? Então isso é o que se comunica. Todo órgão, toda a comunicação oficial, ela é feita sempre pensando a natureza do órgão que está comunicando, né? Qual é a natureza, por exemplo, do legislativo, do judiciário? Qual é a natureza de uma Câmara de Vereadores? Qual é a natureza de uma Assembleia Legislativa Estadual, por exemplo? Né? Então, eu tenho que pensar a natureza do órgão que comunica, né? E esse o que se comunica vai estar sempre ligado à natureza do órgão que comunica. Os assuntos vão ser sempre, sempre, sempre pertinentes aos comunicados desse órgão, né? Por exemplo, o judiciário ele não pode expedir um comunicado comunicando uma legislação, né? Propriamente dito, por exemplo, né? A aprovação de uma legislação pela Assembleia, blá blá blá. Não pode, né? O judiciário, ele não faz um comunicado para promulgar a aprovação de uma legislação pela Câmara de Deputados. Não faz, não faz, né? Quem faz isso é a própria Câmara, né? E o destinatário, né? Quem é o destinatário dessa comunicação? É uma instituição privada, ou um órgão, ou entidade pública, do poder executivo, de outros poderes, ou as pessoas são governadas por aquele poder, por exemplo, né? Então, que é muito importante ser sempre considerado, né? Imprescindível, aliás, se considere. Então, veja bem, na comunicação oficial nós vamos ter estes três elementos. Quem comunica, né? Que é sempre o serviço público, em suas diversas nuances. O que se comunica, que é aquela informação que está sempre relativa às atribuições do órgão que comunica, e por fim, o destinatário, que é a quem se endereça, né? Se é uma entidade, se é uma empresa privada, se é um órgão público ou é a população, por exemplo. Também pode ser destinatária de uma comunicação oficial, ok? Além do que a gente falou aqui, a gente tem que considerar neste contexto da comunicação a intenção do emissor. Qual é a finalidade daquele documento? Dada a finalidade ou a intenção de quem comunica, ou seja, o emissor, aquele documento vai ser redigido com um tipo ou outro de redação, né? Com certeza, um documento para promulgar, por exemplo, uma lei, por exemplo, é um documento diferente de promulgar, por exemplo, um comunicado de óbito, né? Então, veja bem, eu tenho que sempre considerar no ato da redação a intenção de quem emite aquele comunicado. Qual é a finalidade de fazer-se aquele comunicado? A partir desta finalidade, eu vou construir, né, o rosto, né, a cara da minha redação. Por isso que quando eu considero o objetivo daquela redação, eu vou empregar um determinado tipo ou outro determinado tipo de linguagem, né? Certamente, se eu fazer um comunicado da Presidência da República para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ou de um órgão qualquer para o Supremo Tribunal Federal, ora, você está falando de juízes, está falando de advogados. Então, eu vou fazer um comunicado técnico ali, né, com a explicitação de leis e etc. Agora, se eu faço um comunicado de caráter público, né,
eu vou fazer o quê? Eu vou abrandar a forma da escrita para que este texto seja inteligível, né? Para a maior parte, né? Para a maioria, claro, objetivando sempre para todos da população, né? Os atos oficiais aqui entendidos como atos de caráter normativo ou estabelecem regras para a conduta dos cidadãos ou regulam o funcionamento dos órgãos e entidades públicos. O que é alcançado, o que é alcançado se em sua elaboração for empregada a linguagem adequada, né? Então, a gente só consegue que um comunicado se torne efetivo se a gente emprega a linguagem adequada. Para empregar a linguagem adequada, é imprescindível que eu saiba a que público se destina aquela minha redação. Em uma frase, por exemplo, pode-se dizer que a redação oficial é maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. Então, este é o conceito de redação oficial. É a maneira, a forma pela qual o poder público, seja ele qualquer que for, ele vai redigir comunicações oficiais, ou seja, vai dar informações ou vai redigir atos normativos, ou seja, vai informar leis. Então, este é o conceito chave de redação oficial. E nesse conceito já está implícito as funções, né? Comunicar leis e comunicar comunicar leis e comunicar informações oficiais. Seriam esses os conceitos ou as funções chaves dos atos da redação oficial, ok? A redação oficial, ela não é algo que é oposto, que é contrária ou que relega o linguajar coloquial. É como eu já disse antes, como uma redação oficial, ela tem que ser acessível para todas as pessoas, se não para uma grande parte, ela então tem que empregar a, a norma oficial, a norma padrão da língua portuguesa, porque entende-se que assim uma grande parte das pessoas, ou a maior parte delas, vai compreender o que está ali naquele documento. Por isso, é necessário que a redação oficial ela possua algumas qualidades que a gente vai apontar aqui. Primeira coisa, ela tem que ter clareza e precisão. Eu tenho que usar as palavras claras e as palavras necessárias, precisas. Foi aquele termo ali. Não é uma palavra parecidinha, é aquele termo. Então, por isso, eu tenho que ter um bom repertório, né? Um bom repertório de sinônimos, de antônimos, um bom repertório linguístico para que eu use as palavras com muita clareza. Clareza no sentido da construção das frases e com muita precisão, no sentido de empregar as palavras, né? Uma redação também tem que ter objetividade. Não pode ficar dando voltas, não pode fazer rodeios. Eu tenho uma informação para comunicar e eu vou comunicar aquela informação. Ela tem que ter concisão, concisa. Eu brinco que o oitavo dom do Espírito Santo é o dom do resumo, é o dom da síntese. Você não pode ser prolixo, ou seja, falar com 5 palavras o que você pode falar com uma palavra, sabe? Você não pode ser verborrágico, verborréico, como diriam, né? Você tem que usar as palavras com concisão, né? Ter coesão e coerência, né? A coesão, ela na língua portuguesa, ela se refere no uso, na construção técnica, com o uso dos conectivos,
com o uso das figuras de linguagem, tem que ter coesão, né? O texto tem que estar ali com as palavras, todas elas, os conectivos, todos eles no lugar certo. E coerência tem que fazer sentido, né? A frase tem que fazer sentido. Ela tem que ser concatenada, o raciocínio, ele tem que ser ligado de maneira em que aquele período, né, ele faça sentido, ele tenha um sentido completo, né? Impessoalidade, ou seja, uma redação oficial, ela tem que ter impessoalidade, né? Quando o órgão comunica, um órgão público, por mais que aquele órgão público ele tenha um ministro, um secretário e etc., não é o ele que comunica, é o órgão que comunica. O secretário comunica em nome daquele órgão, né? Então é impessoalidade. Não é para exaltar a figura de uma pessoa, a comunicação oficial, né? Ela é para fazer comunicação de informação ou de uma norma. Formalidade, padronização e uso da forma padrão da língua portuguesa, né? A formalidade significa é, o caráter de estrutura, obediência a uma estrutura, forma, a uma forma, né? E neste sentido, essa forma, ela tem a ver com o tratamento em relação a quem recebe aquela comunicação, né? Por mais que seja eu vou fazer uma comunicação para um órgão oficial. Ah, mas quem vai receber lá no órgão oficial no outro é muito meu amigo. Não. Se vai sair a comunicação do seu órgão para outro órgão, por mais que a pessoa que vai receber lá em mãos seja seu amigo, mas não é uma comunicação entre pessoas, é comunicação entre instituições. Da mesma maneira, se você vai estar numa escola, você vai fazer um comunicado de uma escola para outra escola, por mais que você conheça o outro secretário, o oficial administrativo que vai receber aquele comunicado, você tem que entender que você está fazendo comunicação de uma escola para outra escola, não de você para aquela pessoa, se você está na relação de trabalho. É isso que é a impessoalidade. E para isso, você tem que usar com formalidade e tem que usar a norma padrão da língua portuguesa sempre. Ok? Neste sentido, em que se fundamentam essas características da redação oficial? Se fundamentam no artigo 37 da Constituição, que diz assim, olha, a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, nos estados do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então veja bem, eu vou até grifar, porque isso aqui é o que mais cai em prova, né? Quais são os princípios da administração pública? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então veja bem, tem que ser sempre respeitados, tem que ser sempre respeitado estes princípios, sobretudo na redação oficial, né? Da legalidade. Eu não posso, de um órgão para o outro, por exemplo, fazer uma redação que vai humilhar uma pessoa. Por exemplo, eu vou lá, estou no chefe da Secretaria de Educação, faço um comunicado dizendo: comunico por meio deste que Dona Isabel não vale nada, não presta. Então, entende? Tem legalidade nisso? Não. Tem impessoalidade nisso? Não. Tem moralidade nisso? Não. Tem eficiência nisso? Também não. Qual é o resultado que pode obter-se disso efetivamente? Nenhum, né? Só tem a publicidade. Esses princípios, eles não são autoexcludentes, tem que estar todos concomitantemente, ao mesmo tempo, em toda a redação,
o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Ao mexer aqui, eu provoquei erros nos textos, mas daqui a pouco eu os conserto, tá bom? Agora, quando a gente vai falar, a gente acabou de falar de princípios, agora vamos falar de atributos. Os atributos da redação oficial. O primeiro atributo importante é a clareza. A gente, assim, pode entender clareza ou claro como aquele texto que possibilita a imediata compreensão. Eu bato o olho e falo, é isso, é isso, sabe? Eu tenho, o texto tem que ser claro. E mais do que claro, ele tem que ser transparente, né? Lembra que a gente leu no artigo 37 da Constituição a questão da transparência, da publicidade. Quando a gente fala de publicidade, a gente tem que dizer da clareza. O órgão público tem que ser claro, tem que ser objetivo. É isso que esse órgão quer dizer e é isso que a gente está dizendo e pronto e acabou. Quando a pessoa vai ler aquele texto oficial, ela tem que ler e ela não pode ter dúvida. Ela não pode ter dúvida. E eu estou falando isso não como uma coisa que é desejável, que é bonitinha. É direito. Está lá no artigo 37 da Constituição. É direito do cidadão ter o princípio da clareza e da publicidade da informação pública. Se o texto ele está rebuscado demais, ou se o texto está numa linguajar coloquial, ou se o texto não tem coerência, não tem coesão, este texto é um texto criminoso. Está desrespeitando o direito daquele cidadão de obter aquela informação com clareza. Para que a gente tenha clareza, o que a gente tem que fazer num texto? Por incrível que pareça, usar palavras simples, né? No seu sentido comum, né? Não buscar palavras que têm acepções desconhecidas, né? Que têm acepções que não são conhecidas para a maior parte das pessoas. Por exemplo, né? O verbo assistir. Já viu quantas acepções tem o verbo assistir? Né? Você pode assistir a um doente no sentido de dar ajuda, por exemplo, né? Você tem que usar as palavras na sua forma mais simples, mais objetivas, né? Para que você possa alcançar a clareza da sua comunicação. Claro, 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 né? Exceto se você está comunicando algo para um órgão muito específico, como eu digo. Você vai fazer um comunicado sobre a vacina, a viabilidade de uma vacina para a Secretaria de Saúde. Por óbvio, você tem que fazer um comunicado técnico, né? Aí é outra coisa. Mas fora nesses momentos em que você vai fazer um comunicado técnico, tem que usar as palavras, buscar utilizá-las em suas acepções mais simples, ok? Frases curtas e bem estruturadas, né? Gente, é terrível aquelas frases, são terríveis aquelas frases que duram 3 linhas, 4 linhas. A frase é um pensamento, né? Uma frase é um pensamento. Então você tem que fazer pausas, né? Com pontos, que aí a pessoa lê a teu ponto, refletiu aquele ponto, aí vai para o outro, reflete aquilo ali, vai para o outro período, reflete aquele ali. Então, assim, veja, a frase, você tem que evitar frases com vírgulas intermináveis, vírgulas infinitas, né? Abusa mais do ponto, também calma, né? Não é para colocar uma palavra ponto, não, né? Mas é para evitar frases, isso vale até para redação, viu? Quando vai fazer redações, evite frases muito longas, porque o pensamento seu e de quem está lendo se confunde. Quem escreve não pensa em si tão somente, pensa sobretudo em quem vai ler. Fica a dica. Buscar uniformidade do tempo verbal. Isso ajuda muito na clareza. Eu não começar um texto no passado e terminar no texto no futuro. Uniformidade do tempo verbal
é muito importante, ok? Não utilizar regionalismos e neologismos. Né? O que é regionalismo? É como eu falei com vocês, né? A palavra arrumar. Né? A gente entende arrumar como o que você está fazendo em Minas, isso é um regionalismo. Né? Existem outras palavras. Comenta aí, por favor. É, que palavras a gente só entende no contexto da nossa região, da nossa família, né? Tem outras acepções. Eu também tenho essa curiosidade, né? Existem palavras que têm o significado só para aquele grupo linguístico. Então, isso são regionalismo, para aquela região. A gente tem que evitar isso em comunicados oficiais. E neologismos. O que são neologismos? São palavras novas ou recém-inventadas, sabe? Palavras que surgem, mas que não são palavras que estão lá oficiais da língua portuguesa, são oficiosas. Então a gente tem que evitar esses neologismos. Mais uma vez, por quê? Porque todo mundo vai entender o neologismo? Claro que não. Né? Há direito da pessoa de entender aquela informação. Artigo 37 da Constituição. Eu estou repetindo esse artigo porque ele cai na sua prova. Pontuar adequadamente o texto, eu já falei sobre isso, né? Uso de vírgula, uso de ponto, né? De continuação, uso do ponto final, né? Tem que pontuar corretamente, porque a pontuação ela faz todo sentido, né? E ela muda o sentido de uma frase. Eu me lembro que tinha uma frase, tem uma história interessante, eu vou digitar aqui, na Revolução Francesa, uma duquesa era muito amiga de um padre, né? E o padre foi preso na Revolução Francesa. E aí o duque escreveu a seguinte carta sobre o padre. Estava escrito assim, ó. Escrevi aqui embaixo. O duque escreveu desse jeito assim, vou colocar mais aqui embaixo, colocar em verdinho, para você ver, né? O duque escreveu, não uma carta, né? Um bilhetezinho lá para os seus. Deixa eu colocar uma cor que dá para ver mais forte aqui, ó. Vou colocar aqui em azulzinho, né? Escreveu assim para os seus, né? Para os seus súditos. Matar, matar, vírgula. Impossível perdoar. Mandou esse bilhete. Só que aí a esposa do Duque, ela interceptou a carta. Aí ela foi lá, correu, tirou a vírgula e colocou aqui, ó. Matar impossível, perdoar. Uma vírgula só você salva uma pessoa da morte. Por uma vírgula só você perde também uma questão do seu concurso. Então, pontue certo. A pontuação, a pontuação, ela ajuda a compreender o sentido daquela frase, o sentido daquela construção frasal, ok? Não utiliza-se palavras ou expressões de outro idioma, a não ser que elas sejam indispensáveis, né? Então, numa comunicação oficial, né, eu tenho visto cada vez mais, por exemplo, esse rechaço de uso de palavras estrangeiras. Até na palavra site, por exemplo, né, eu tenho visto algumas comunicações oficiais colocar sítio, né? Eu acho bacana, eu acho bacana, né? Só usar essas palavras e expressões quando elas forem indispensáveis, né? Não utiliza-se palavras e expressões estrangeiras em textos oficiais, né? Só quando eles são indispensáveis e a gente geralmente os coloca entre aspas, né? Dependendo do contexto. E o segundo elemento, né, importante é a precisão.
A precisão, ela complementa a clareza, é o tiro ao alvo. Pá! E tem que ser claro, mas tem que acertar ali no alvo. Ponto. Aquela informação foi dada e ela foi clara e ela atingiu o objetivo dela, né? Agora, o que que a gente precisa para alcançar essa precisão? A gente precisa a articulação da linguagem comum ou técnica para a perfeita compreensão da ideia vinculada no texto, né? Eu preciso de colocar cada conectivo, eu já disse isso, cada conjunção ou cada figura de linguagem dentro do seu contexto, no seu lugar, com as suas ressalvas e as suas questões, ok? Eu preciso da manifestação do pensamento ou ideia com as mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com um propósito meramente estilístico. Gente, gente, se eu estou usando uma palavra no sentido, eu tenho que usar aquela palavra, se eu vou empregar uma frase que eu preciso daquela palavra, daquele sentido, eu uso a mesma palavra. Ao invés de ficar utilizando 500 palavras para significar a mesma coisa, né? Então, evita-se essa profusão de sinônimos, né, dentro de um texto, né? Vamos ser menos é mais. Em redação, menos é quase sempre mais, ok? Escolha de expressão ou palavra que não confira duplo sentido ao texto. Muito, muito cuidado. Muito, muito cuidado, né? Palavras têm que ser empregadas apenas com um sentido, né? Muito cuidado para que o contexto não force um segundo sentido de uma determinada palavra no texto da redação oficial que você for escrever, ok? São esses os dois elementos que nós precisamos, então, a clareza e a precisão. E por fim, para terminar aqui o nosso bloco, o que a gente vai colocar, que é a orientação do manual oficial, do manual de redação oficial. Você precisa de ler o seu texto. Gente, a pior coisa do mundo é fazer um texto que você mesmo não leia. Você tem que ler. Toda vez que você fizer um texto, leia uma, duas vezes. E o bom, o desejável, é que você possa ler a segunda vez em voz alta. Dessa maneira, aos seus ouvidos vai ficar estranha ou não a sua construção de período, a sua construção frasal, né? Sempre, sempre, sempre leia os textos que você vai escrever, porque para você aquela informação pode parecer óbvia, mas quando você escreve um texto, você deve lê-lo e você deve imaginar quem vai lê-lo depois de você. E você vai ver se aquelas informações que estão ali, se são inteligíveis ou compreensíveis ou não para aquela pessoa que está lendo. Ok? Nós vamos parar esse bloco por aqui. Nós somos até o capítulo 3 do Manual Oficial de Redação. Espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário aqui. Comenta aí, por favor, quais são as expressões regionalísticas que só tem sentido para a sua família, que você conhece, tá bom? Se inscreve no canal, dê o seu joinha. Aquele abraço, fica com Deus, até!